Pessoal, vamos iniciar, ok? A gente vai iniciar, nós vamos iniciar a gravação, ok? Vamos iniciar a gravação, já iniciou a gravação, depois o pessoal vai poder acompanhar, tá bom? Hoje vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, porque tem um evento agora na parte da tarde, e a gente está reunindo o pessoal aqui para o evento, tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Tá sim. Ok. Não reparam barulho, como eu já comuniquei aqui, porque nós estamos para ter um evento agora à tarde, e o pessoal está aqui se organizando, tá, para o evento, tá bom? Ok. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre neuroses. Vocês vão ter uma aula. Eles irão identificar o processo das neuroses, tanto também as circunstâncias, o que é a neurose, quais são os fatores psíquicos, né, ligados a neuroses, às neuroses. E além da questão das neuroses, nós vamos também falar sobre a psicose. Vocês terão uma aula específica sobre a psicose, ok? Mas nada que seja muito aprofundada hoje, porque a aula de hoje vai ser sobre neuroses. Vocês vão receber também alguns materiais sobre neuroses. E na próxima aula, nós iremos começar a falar sobre a psicose, ok? Então, primeiro, vocês vão ter uma compreensão bem bacana sobre o sistema psíquico, né, ligado a nossas neuroses. Como diz aqui, né, sobre a questão do mecanismo do inconsciente, o mecanismo de defesa. Então, vocês irão ter uma compreensão bem interessante sobre esses conceitos, tá? Aí nós vamos abordar fundamentos históricos, né? Falar um pouquinho sobre Freud novamente, que ele foi um dos percussores de tratamento ligado às neuroses. A teoria de estrutura, tipos de neurose, que são os trabalhos voltados ao tipo de problemas ligado à problemática neurótica, tá? As dinâmicas inconscientes e também o tratamento e a atualidade, porque a neurose é uma fonte de pesquisa. Quem trabalha o sistema de tratamento ligado às neuroses somos nós. Nós, psicanalistas, somos especialistas em tratamentos ligados às neuroses, ok? Hoje, o maior meio de tratamento ligado às neuroses são tratados pelos psicanalistas. No século XIX, Freud ele trouxe para nós uma revolução ligada à compreensão das doenças mentais, ao propor que os sintomas neuróticos, que trabalha de uma maneira de expressões e conflitos psíquicos do nosso inconsciente. Então, o que é a neurose? As neuroses, elas são ligadas a tipos de distúrbios ligados aos nossos delírios, né, de uma forma mais crônica, que acaba trazendo para nós conflitos emocionais. Então, hoje nós vamos trabalhar os tipos de neuroses, os comportamentos, a forma de tratamento, de nós estarmos entendendo a fundo sobre o sistema ligado às nossas neuroses, ok? Eu não falo nossas neuroses, né, é uma expressão, mas quem tem um problema ligado à neurose, tá bom? Bom, vamos lá. Aí nós temos aqui as definições. Nós já falamos na última aula sobre o id, ego e superego. Vamos dar uma repassada aqui. O nosso id, ele é o nosso mecanismo de paixão, nossos desejos, ok? Como foi tratado aí na última aula. O nosso ego, ele é a nossa zona de mediação, de reflexão. Então, o nosso mecanismo cerebral, o id, o ego
e o superego. Ok? Está chegando mais uma pessoa aqui. Camila. Camila, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Tudo bem? tudo jóia, graças a Deus. Já iniciamos aqui, mas a aula está sendo gravada, tá bom? Tá bom. Eu estou falando para os alunos, para hoje, assim, ter um pouco de paciência, que nós estamos em um evento, Uhum. e tem um pouco de barulho aqui hoje, mas nada que vá atrapalhar a aula, tá bom? Tá jóia. Temos um evento hoje, e o pessoal tem uma equipe muito grande aqui organizando. Uhum. Vamos lá. Então, voltando aqui, o id, ego, superego. O id é o nosso mecanismo, que é a nossa paixão, o nosso desejo. Nós já nascemos com o id, como foi falado aqui na última aula, ok? Deixa eu ver que está chegando mais uma pessoa, só vou liberar aqui. Isso. Micaela. Bom dia, Micaela. Bom dia, Bem? tudo bom? Isso aí. Iniciamos. Hoje eu acordei vocês tudo cedo, né? É, Aqui no Brasil são 10 horas, 10 e pouquinho, né? E vocês aí são 8 horas da manhã, não é isso? isso. Ótimo. Então, vamos iniciar a nossa jornada aqui, falar sobre neuroses, tá bom? Já iniciamos, a aula está sendo gravada, depois vocês vão ter acesso, tá bom? Hoje estamos num ambiente um pouco barulhento, que tem um evento hoje, e a nossa equipe está toda aqui montando e organizando o nosso evento, tá bom? Vamos lá. Então, voltando aqui a falar sobre essa compreensão, para os alunos que estão iniciando hoje, o id, ego e superego é o nosso mapeamento de organização cerebral. O id é o nosso meio primitivo, e nós já nascemos com os nossos desejos. O ego é o nosso eu, a nossa zona de reflexão, onde nós refletimos sobre sobre os nossos desejos. E o nosso superego é a nossa instância moral, nossa instância crítica, aonde nós formamos o nosso juízo e tomamos as nossas decisões. Para eu poder ter um equilíbrio emocional, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter domínio sobre esse mapeamento. Domina desejo, domina o ego, domina o superego. Ok? Só para a gente ter uma compreensão sobre o nosso sistema ligado aí às nossas emoções e a gente conseguir sobreviver com as nossas neuroses. Aí, recapitulando aqui novamente, junto com esse mapeamento do id, ego e superego, nós temos o nosso modelo topográfico do nosso cérebro. A psicanálise sempre usa esse desenho, porque ele é muito revelador sobre as nossas compreensões, que é o nosso consciente, pré-consciente e inconsciente. Então, falando aqui novamente, o nosso consciente é os nossos pensamentos e percepções do dia a dia, o lado cognitivo do nosso cérebro, ok? O pré-consciente, eu já expliquei isso aqui na aula passada, é os nossos pensamentos de memórias, ok? Eu dou um exemplo que é a nossa lixeirinha que fica lá no nosso computador, ligada ao inconsciente. E o pré-consciente é as nossas pastas. Então, tudo aquilo que você quer ter acesso de vez em quando, você coloca na pasta do computador. É o nosso pré-consciente. O consciente é aquilo que você acessa a todo momento. Agora, o pré é aquilo que você acessa de vez em quando. E o nosso inconsciente é a nossa lixeira do nosso computador. Ok? Quando você não quer ter acesso mais àquele conteúdo, você joga na lixeira. Então, recapitulando aqui, o consciente é o nosso acesso, o pré-consciente é aquilo que a gente acessa de vez em quando,
E o inconsciente é aquilo que nós jogamos na lixeira, ok? Só que esse jogar da lixeira é onde nós protegemos o nosso mecanismo de defesa, é onde nós protegemos os nossos conflitos internos. Então, vamos desvendar isso aqui. O ego, ele desenvolve estratégias inconscientes para lidar com o quê? Com a ansiedade gerada pelos conflitos psíquicos. Vamos dar um exemplo. Tem alguém que tem ansiedade aqui de vocês? Tem alguém ansioso? Quem não tem ansiedade, não? Só que existe um parâmetro. Todos nós temos ansiedade, mas se você dominar a sua ansiedade, você nunca vai ter conflitos e problemas emocionais ligados à ansiedade. Então, vamos entender sobre isso? Vamos lá. A pessoa que tem ansiedade tem os seus conflitos emocionais. A ansiedade, ela tem vários fatores que podem se desencadear. Então, o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é uma explicação do medo, ok? Por que nós temos ansiedade? Porque nós temos medo. O medo, ele é um mecanismo de defesa do nosso cérebro. Ter ansiedade é normal. Ter ansiedade faz parte da nossa mente, do nosso sistema neurológico. Mas ele passa a ser anormal quando há um conflito ligado às emoções. Aí eu estou com muita ansiedade. Se você está com muita ansiedade, o seu corpo, de uma forma psicossomática, ele vai buscar um mecanismo para se defender. Então, vai gerar a aceleração no coração, que é o ataque cardíaco. Ele pode ir para o seu sistema de hipertensão, ele pode desencadear o sistema de diabetes, ele pode desencadear em uma roxidão no corpo, os seus olhos podem começar a tremer, ok? Alguém já sentiu esse sintoma aqui alguma vez? Eu acho que sim, né? O olho começar a tremer, dar roxidão na coxa, no braço, ok? Por que acontece isso? Porque o seu corpo, ele vai se defender do seu problema emocional. Isso se chama psicossomático, ok? Aquela dor que você vai no médico, o médico faz o exame e você não tem nada. Enxaqueca, dor no estômago. Hoje os médicos, eles já falam isso aí é emocional. Aí ele vai te passar uma medicaçãozinha ali para você relaxar e assim por diante. Só que nós conseguimos, através da terapia, fazer esse tipo de tratamento sem a pessoa precisar de passar por medicações e assim por diante. Esse é o papel do analista e do terapeuta, ok? Então vamos lá. Por que acontece isso com o nosso cérebro? Por causa do recalque. A gente começa aqui a estudar a primeira expressão. O que é o recalque? É a expulsão dos conteúdos inaceitáveis para o inconsciente. Quando você passa por um problema emocional e você quer esquecer o problema, aquilo te machucou, aquilo foi um trauma, aquilo foi ruim para as suas emoções, trouxe para você um problema psicossomático, às vezes até patológico. Vocês vão estudar ainda sobre a questão psicossomática, sobre patologia, vocês vão ver que tem doenças que são causadas pelas emoções que não têm diagnóstico. Então, é psicossomático. Ok? Quem tem surtos neuróticos, a maioria deles são psicossomáticos. Depois vocês vão estudar também sobre patologias, porque a psicossomática do corpo já causou lá na frente uma doença. Por exemplo, a pessoa se torna hipertenso. A maioria das hipertensões são devido às emoções.
mas ela já se tornou um fator patológico, diagnosticado. Então, ele é patológico, ele não é mais psicossomático, ok? Mas a maioria dos surtos emocionais, por exemplo, nós demos um exemplo aqui, surto de ansiedade, ela não é patológica, ela é psicossomática. A pessoa que surta com ansiedade teve uma crise existencial. Então, teve um delírio, que iniciou-se com delírio, e se tornou um distúrbio ligado às neuroses, um tipo de neurose, ok? A ansiedade, ela é um tipo de neurose, ok? Por que isso é feito? Primeiro conflito, primeiro mecanismo, o recalque. Gravam esta palavra, porque o recalque, dentro da psicanálise, é um entendimento profundo daquele que está sofrendo por causa das suas emoções. Eu tenho um problema que eu quero esquecer, eu não quero passar, é um luto, está me causando dor, é um sofrimento por causa de uma separação conjugal, uma perda de emprego, uma decepção. Então, qual é a resposta do meu corpo? Expulsar esse conteúdo. E esse conteúdo, ele vai para a nossa lixeira, ok? Vai para o nosso inconsciente. Aí eu digo para você, quando a gente joga fora na lixeira, no nosso computador, algo que nós não queremos ter no nosso computador, ele é totalmente retirado? Não, ele não vai ser retirado. Ele vai ficar armazenado no banco de dados, no computador, só enchendo o banco de dados, né, do nosso computador. Até o ponto que nós vamos ter que formatar o computador. Vamos ter que formatar ele. Então, as nossas emoções, ela tem esse mesmo sistema. A gente vai recalcando, recalcando, recalcando. Mas isso vai ficando pesado para nossas emoções. Ok? Eu queria ouvir um de vocês, para a gente ver se está todo mundo tendo uma compreensão legal, de algum tipo de trauma que você tenta esquecer, ou você tentou esquecer, mas que até hoje existem alguns gatilhos. Alguém tem esse perfil? Alguns dos nossos alunos? Algum gatilho de trauma? Como que eu identifico o meu gatilho? Com lembranças. Lembranças que machucam, causam algum tipo de dor, algum tipo de tristeza. Essas lembranças, elas podem ser através, às vezes, do cheiro, através de alguma imagem, de alguma perspecção, e a pessoa tem algum tipo de comportamento estranho por causa daquela situação, ok? Quando você joga esse conteúdo para o inconsciente, é um mecanismo de defesa que o seu cérebro tem, ok? Ele não faz isso por mal, ele faz isso porque é algo que está te prejudicando. É uma dor emocional que você tem e o seu cérebro, né, o seu ego, ele vai se proteger, ok? Ele vai jogar isso para o inconsciente. Só que isso vai acumulando e começa a atrapalhar a longo prazo as nossas emoções, ok? Deu para compreender, gente, sobre a questão do recalque? Alguém tem alguma dúvida? Querem falar alguma coisa sobre a respeito aí dessa expulsão dos nossos conflitos emocionais para o inconsciente? Então, vamos prosseguir, ok? Outro detalhe é sobre essa questão da regressão. Então, qual é essa fase? Retorno a fases anteriores do desenvolvimento quando confrontado com a ansiedade. Então, é o que eu acabei de falar aqui. É quando há um retorno do inconsciente sobre aquele recalque, sobre aquele problema.
Às vezes você teve uma decepção com uma pessoa. Olha o que o inconsciente faz. O inconsciente, ele começa a fragmentar aquilo que foi despedaçado. Porque quando você joga no inconsciente, ele vai despedaçado para lá. Então, existem detalhes que vai trazer a regressão, ok? Às vezes você se decepcionou com alguém e essa pessoa tem ou tinha, né, um cabelo liso, um caracolado, de cor escura, e de repente você conheceu alguém com as mesmas características desse cabelo. E quando você olha para essa pessoa, há uma fragmentação do seu inconsciente indesejado. Você já parou para analisar que às vezes você já encontrou pessoas e à primeira vista você falou assim: eu não fui com a cara dessa pessoa. Eu não bateu, poxa, mas só no olhar, só na primeira vez que você viu, o primeiro ambiente. Por que o inconsciente ele traz à tona essa preocupação? Porque talvez, isso é uma característica, houve uma decepção com alguém com o tipo de característica dessa pessoa. Seja o mesmo perfume, o mesmo cheiro, o mesmo jeito, o jeito de olhar, o jeito de se vestir, o jeito de andar. Então, houve uma negação do seu cérebro. O cérebro, ele olhou para aquela pessoa e se sentiu mal. Por quê? Porque houve uma regressão. O seu inconsciente, ele deu um sinal que existe alguma característica inconscientemente que você viu em alguém, ou no ambiente, ou naquela pessoa, que o seu cérebro ele já tinha recalcado. Então, não é normal você olhar para alguém e não se sentir bem, mesmo que você não conheça essa pessoa. Às vezes não é só a pessoa, também é ambiente. Você vai num lugar e você se sente mal. Poxa, eu não gostei desse lugar. Porque ali, às vezes, tem alguma característica fragmentada no seu cérebro que ele vai trazer à tona um tipo de conflito. Aí, às vezes, por que há uma bala emocional? Porque é o primeiro ponto de ansiedade. Começa-se o seu cérebro a dar resposta de ansiedade sobre aquele ambiente, sobre aquela pessoa. Inconscientemente, você não sabe por quê, que você não foi com a cara daquela pessoa. Inconscientemente, você não entende o porquê que você não está bem naquele ambiente, porque, por algum motivo, o seu cérebro tem para lançar para fora essa lembrança de forma desfragmentada, ok? Isso é inconsciente. Você sente tristeza, não se sente bem, porque o seu cérebro te traz ali uma resposta sobre essa questão que foi, esse conflito que foi recalcado, ok? Aí existe uma formação reativa, a substituição de um impulso por seu oposto. O amor ele pode transformar-se em ódio, aparentemente, ok? Porque o seu cérebro ele vai trazer uma reação que ela pode também ser o quê? Uma substituição, um impulso oposto. Aquilo que você não queria, você agora quer. Ok? Então, ou ao contrário, o amor ele pode ser transformado em ódio, aparentemente. Porque é uma resposta reativa do seu cérebro. O seu cérebro ele vai trazer uma resposta, uma reação sobre aquele conflito emocional. Ele pode causar dúvidas de gatilhos no seu cérebro, devido a essa formação reativa do seu mecanismo de defesa. Ok? Alguma dúvida? Professor, talvez lá no final vai estar falando, tem como esvaziar A lixeira? a lixeira?
Há tratamento para isso? Sim. Vamos lá. Hum? Lá na frente, realmente, a gente tem assim, vários. Aí já é um meio de tratamento, tá? Então, vamos lá. Tem como esvaziar a lixeira e jogar fora essas questões? Definitivamente não, ok? Tem como você limpar a lixeira. Tem como você aprender. Aí vem a questão terapêutica. Primeiro ponto de você limpar a lixeira. Você tem que saber conviver com ela, ok? Tem como eu esquecer de vez um trauma? Não. Agora tem como você aprender a lidar com ele. O problema da neurose, das neuroses, o que são as neuroses? É quando a pessoa não consegue lidar com o conflito. A pessoa não consegue lidar com o problema. Aí entra nós, especialistas. Eu vou fazer você aprender a lidar com as suas emoções. Agora, descartá-las, impossível. Ok? O que é que o pediatra faz? O psiquiatra. O que o psiquiatra faz? O psiquiatra, ele trabalha com a medicação. Então, a medicação, ela vai fazer você ser induzido a lidar com as suas emoções. E nós, psicanalistas, nós vamos aprender a você compreender. É por isso que nós trabalhamos com o passado. Porque existem traumas no inconsciente que a pessoa não sabe aonde surgiu, como foi. Então, o que o analista faz? O analista ele vai abrir a caixinha lá da lixeira e vai fazer você compreender, lembrar dos seus traumas, lembrar dos seus processos traumáticos, né? Eu tenho um problema de fobia. Depois a gente vai chegar lá na fobia. Por que você tem o problema da fobia? Existe algum fator. Se ele é genético, tem que ter uma árvore genealógica de pessoas da família que são fóbicas. Ok? Agora, não, eu não sei por quê. Aí nós vamos buscar. Vamos abrir a lixeira. Porque se você aprender a lidar com o trauma, você já consegue viver com ele sem conflitos psíquicos. Ok? Agora eu vou falar bem assim, não, eu vou apagar da minha vida. Não. Apagar é perigoso. Ok? Porque é um mecanismo de defesa do seu cérebro. Quando você quer esquecer de vez o seu trauma, é porque você jogou na lixeira. Você recalcou ele. E esse recalque, como nós estamos falando aqui hoje, ele pode ter uma regressão ou uma formação reativa, ou uma projeção. Isso machuca, isso traz dor, né, para a pessoa. Eu vou dar um exemplo clássico. Você vai ter no seu consultório pessoas que têm problemas sexuais, que é o que a psicanálise tem uma das mais profundidades de tratamento. O casal tem problemas, desgastes emocionais, que desencadeiam problemas sexuais. Aí você vai puxar a ficha do paciente, vai fazer um tratamento com ele. Às vezes, a mulher, o homem, foi abusado sexualmente na infância. Então, o que ele faz hoje no casamento? Ele faz uma projeção, ok? Ele tem um tipo de reação formativa sobre isso. Aí isso traz um desgaste conjugal, um desgaste emocional no casamento. O problema não é o casal, mas sim um trauma. Aí a pessoa vai buscar o terapeuta ou o analista fazer o tratamento. Quando ele consegue lembrar dessas circunstâncias, aí ele projetar que o problema não foi com o marido ou com a esposa, o problema foi com uma outra pessoa, e assim por diante, ele começa a compreender, a mente dele começa a parar de recalcar. Ela começa a parar de reprimir aquela dor. E a pessoa começa a conviver com o seu problema. Sem sentir dores, sem sentir tristeza, sem sentir algum tipo de recalque que vai machucá-lo. Então, essa é a nossa posição de analistas, é analisar e compreender e fazer o paciente a lidar
com as suas emoções. Ok? Então vamos lá. Deu para compreender? Deu, né? Ok. Gente, se tiver dúvida, pode perguntar, tá? Todo mundo alinhado, tranquilo? Então vamos lá. Eu vou puxar aqui no meu celular, porque aqui eu acho que está cortando. Mas vocês receberam a apostila, tá, gente? Aí, se vocês quiserem também ir abrindo a apostila aí, tá lá no grupo de vocês, tá bom? Então vamos lá. A projeção. A projeção, ela tem atribuição de impulsos próprios, inaceitáveis a outras pessoas. É quando você projeta um problema de rejeição que você teve do seu cérebro, quando você recalcou um problema. Se você recalcou o problema, tem pessoas que elas vão fazer o quê? Elas vão transformar esse problema em uma projeção em alguém. Ok? Às vezes você tem um problema comportamental que ele é um trauma que você carrega, mas você tem que jogar nas costas de uma pessoa. Então, coitado, né, aí às vezes dos maridos, né? E coitado das esposas. Por quê? Porque você carrega um trauma, recalcou ele, você tem lá no seu inconsciente essa dor, e você vai projetar isso e descontar numa pessoa, né? Essa é a questão da projeção. Então, você atribui esses impulsos, vocês estão acompanhando aí, inaceitáveis, próprios, né? Inaceitáveis para outras pessoas. Ok? Então, quando você está sentindo alguma uma tristeza, aí você olha para alguém e você fala bem assim, você está triste, você não está legal, porque você está assim, mas o seu cérebro, né, o seu mecanismo de defesa projetou para alguém. Você às vezes quer se sentir forte, é igual quando a pessoa vai as pessoas perdem alguém da família, a pessoa está no velório ali, está velando alguém, o luto, e a pessoa fala assim, não, mas eu estou bem, estou bem. A pessoa está segurando para não chorar, para não sentir a dor, e a pessoa passa a ser um consolador de todo mundo. A pessoa fica projetando o sofrimento, a dor, cuidando das pessoas que estão em volta, mas a pessoa mesmo está ali naquele momento o quê? Fazendo uma projeção. O cérebro, ele está se defendendo daquele luto. E a pessoa, fulano é forte, né? Fulano é forte. Fulano ele está se protegendo daquela dor que lá na frente pode se desencadear numa depressão. Ok? Lá na frente pode se desencadear numa tristeza profunda, porque a pessoa não chorou quando tinha que chorar, a pessoa não jogou para fora as suas reações quando tinha que jogar, ok? Então, a projeção é um fator muito complexo. Alguém, às vezes, chega do trabalho, chateado com o trabalho, problemas, aí tem que chegar em casa e projetar em alguém. Aqui ninguém faz isso, né? Acho que todo mundo aqui chega em casa de boa, tranquilo, né? Tá tudo tranquilo, tudo em paz, tudo certinho. Nossa, tá estressado por quê? Você tem que projetar o seu estresse em alguém. Projetar o seu problema do dia a dia em alguém. Ok? É uma defesa do seu cérebro. Aquela pessoa também. Aí vem alguns detalhes que podem se tornar meios neuróticos, tá, gente? Um dos exemplos é aquela pessoa que tudo para ele está ruim. A casa está ruim, o emprego está ruim, a família está ruim. Por que está tudo ruim? A pessoa está projetando seus problemas no ambiente. Ok? Alguém já passou essa fase na vida? Você está com o seu emocional totalmente ali no topo, né, das suas emoções.
você começa a se acomodar com tudo, incomodar com tudo. É trabalho, família, casa, tudo tá ruim, nada tá legal. Aí vem já a parte já de desequilíbrio ligado à neurose, tá? Fulano tá neurótico, justamente, porque ele vê defeito em tudo, ele vê problema em tudo, nada tá legal para ele. É o jeito da pessoa. Só se a pessoa tiver algum problema ligado à psicose, se ele for um psicótico. Mas pode ser um distúrbio neural, um estresse, muito trabalho, muita fadiga. Então a pessoa acaba vendo problema em todo o ambiente, em todo o espaço. Ok? Então vamos lá. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Deslocamento. Redirecionamento de emoções de um objeto ameaçador para um substituto mais seguro. Vamos dar um exemplo aqui. A vezes a pessoa, ela estava com alguns problemas emocionais muito fortes, muito graves. E a pessoa, ela entra numa academia. E a pessoa se apaixona tanto pela academia, que a pessoa quer ir para a academia todo dia, toda hora, para poder se destressar, jogar para fora, queimar suas emoções. Não é nem questão física mais, mas é emocional. Ok? Aquela pessoa que você vê a pessoa o tempo todo nas redes sociais. A pessoa está ali, forte academia, faz academia de manhã, academia à tarde, academia à noite. A pessoa só tem aquilo para a vida. Por quê? A pessoa deslocou os seus problemas emocionais para algo que vai ser mais seguro, que ela vai achar que vai ser mais seguro. Ok? A pessoa passa a ser compulsivo em algo que a pessoa vai recorrer uma segurança. Só falar bem assim, eu vou fazer isso daqui porque eu vou achar-se mais seguro. Vou dar outro exemplo, que já é um problema ligado às neuroses. A pessoa que vicia em jogo. Por que a pessoa fica viciada em jogos? Aqueles joguinhos, né? Celular. Porque, na visão das emoções, é um meio fácil que a pessoa, talvez, ali vai tentar ganhar um dinheiro. Então, existe um deslocamento. A pessoa acaba ficando viciada. Ok? Eu vou projetar algo que vai me ameaçar. Poxa, eu estou sem dinheiro. Então, eu vou jogar nesse joguinho aqui, porque eu vou ganhar dinheiro aqui. Ok? Então, você faz o quê? Um deslocamento da sua emoção. Você vai buscar um ambiente que vai, no seu inconsciente, vai te dar segurança. Só que é um fator que pode trazer para você consequências. Eu não sei como é que está aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nós estamos tendo muito atendimento com pessoas que estão com problemas, né, com jogos, com joguinhos. Eu não sei como é que está a situação, mas aqui está assim, uma febre. Tá? O consultório está enchendo de pessoas que estão ficando super viciadas em jogos e assim por diante. É um refúgio de alguma coisa que está errada e as pessoas vão buscar ali um refúgio para poder aliviar, pensando que é um ambiente mais seguro. Ok? Então, o deslocamento, ele é esse tipo de mecanismo de defesa do cérebro. Ele vai buscar um refúgio para aliviar as suas emoções. Ok? Isso pode se desencadear num vício, pode se desencadear numa questão compulsiva. A pessoa que é compulsiva para comprar. A pessoa compra, e a pessoa às vezes compra tanto que tem coisa que a pessoa nem usa, a pessoa descarta, a pessoa... Por quê? É a questão do deslocamento. Algo tem que preencher aquilo que está vazio nas suas emoções. Esse é o problema do deslocamento. Tem deslocamento que ele é saudável.
Eu tenho um paciente que ele é sedentário, ok? Então, você vai passar para ele um tratamento que ele vai fazer uma caminhada, ele vai fazer uma academia, vai mudar as suas refeições, né? Fazer uma refeição mais saudável. É um deslocamento saudável, seguro, mas ele deixa de ser seguro quando o seu cérebro começa a te induzir a fazer além daquilo que você pode fazer, ok? Eu falei da academia aqui. Eu acompanho uma paciente que ela virou compulsiva nessa questão de academia, de tomar anabolizante, né? Foi internada, foi para o CTI, quase morreu. E ela entrou em coma, né? Devido a essa circunstância, por causa do deslocamento. E o deslocamento dela, justamente porque o esposo, ele é usuário, então um casamento que traz para ela frustração, né? E ela acabou deslocando para a atividade física. Só que aí virou a questão compulsiva e acabou trazendo para ela alguns fatores indesejáveis, né? Chegar ao ponto até de tentar o suicídio, mas ao ponto também da própria academia trazer para ela uma frustração através de anabolizantes e assim por diante, né? Então você vai ver muito isso em consultório, ok? Sobre essa questão do deslocamento de uma forma errada, ok? Dúvidas? Vou ficar quietinho hoje, né? Todo mundo quietinho, ninguém fala nada. Eu estou só ouvindo. Ok, mas qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Então vamos lá. Sublimação. A sublimação, ela é uma canalização de impulsos para atividades socialmente valorizadas, como arte e ciência, ok? O que é uma sublimação? Ela vai trazer uma compreensão de impulsos de uma forma mais sociável, através da arte e da ciência. A pessoa vai desgastar essas crises emocionais na dança, no desenho, ok? Em alguma coisa que vai trabalhar mais do lado direito do cérebro. Por quê? Lembram-se da primeira aula, lado direito e lado esquerdo. Quem não assistiu essa aula, o nosso cérebro, ele é mapeado em duas atmosferas, ok? Lado direito e lado esquerdo. O lado esquerdo é o nosso lado cognitivo. É onde faz a gente movimentar o corpo, a gente tomar as decisões de movimentar a mão, caminhar. É por isso que quando a pessoa tem um AVC, a pessoa paralisa o lado do corpo, que é o lado esquerdo do cérebro, que provavelmente a pessoa sofreu aquele AVC. Lado direito é o nosso lado artístico. Então, o lado artístico é o lado que vai impulsionar a você a fazer exercício físico, a dançar, a fazer artes, tocar violão, a cantar, tudo isso que você canta, que você louva, né? Você está utilizando o seu lado direito do cérebro. E esse lado, às vezes, ele é pouco utilizado por algumas pessoas. Se você não dança, se você não faz nada da área de arte, ok? Se você não toca instrumentos, não faz algum tipo de pintura, você utiliza pouco o lado direito do cérebro, ok? A não ser se você dobra muita roupa. Tem alguém aqui que dobra roupa? Gosta de dobrar roupa? Eu. Ótimo. Então, tem até uma dinâmica que você vai fazer com quem tem insônia, né?
que quando a pessoa tem insônia, a pessoa tem problema de sono, de dormir, eu até brinco com o paciente assim, você está dobrando muito pouca roupa, né? Começa a dobrar a roupa à noite. Misericórdia, eu não aguento dobrar roupa não, professor. Dobra a Não roupa à gosto. noite, porque quando você dobra a roupa, você está trabalhando o lado esquerdo, que é o lado cognitivo, e o lado direito, que é o lado artístico. Então, você está utilizando os seus dois lados do cérebro ao mesmo tempo, né? E isso é espetacular. Quando a pessoa também dança, os dois lados do cérebro estão ali interagindo, ok? Mas se você só pensa ali o dia inteiro, você trabalha na frente do computador, ou trabalha em uma área física ali, trabalha, você fica o dia inteiro lado esquerdo. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Aí, seu corpo começa a ter reações psicossomáticas, né? Que você começa, o olho começa a mexer, você começa a ter enxaqueca, porque você está pressionando muito um lado só do seu cérebro. E o lado direito é o lado, às vezes, que vai trazer o relaxamento ali, quem faz relaxamento mental, você vai fazer caminhada, você vai cantar. A música é uma coisa excepcional para você trabalhar com a parte de desbloqueio, de você aprender a se desestressar. A música, ela é espetacular, né? Então, você vai estar fazendo o quê? Uma sublimação, uma canalização dos seus impulsos aonde? Atividades socialmente valorizadas, como arte e ciência, ok? Eu vou fazer um bolo. Você vai pegar ali um bolo, você vai pegar ali os produtos, ligado à questão de arte científica. Aí você, depois que o bolo fica bonito, né, há aquela... O bolo só não pode ficar feio, né? Então, aí você vai projetar a tristeza. Mas você fez assim um bolo, um doce, uma coisa legal, você vai falar assim, poxa, que massa, que bonito, o bolo cresceu. Você está ali trazendo uma sublimação do seu estresse. Você quer ver uma coisa que desestressa a pessoa? Limpar a piscina, né? A pessoa, por exemplo, fala, assim, limpar a piscina é terapêutico. Desestressa, é terapêutico. Você pegar uma água que está suja e você mesmo transformar ela e fazer ela ficar limpa. Entendeu? É uma lavagem cerebral do cérebro, é espetacular, né? Esse tipo de questões científicas que a gente vai trazendo para o cérebro. Ok? Deu para entender sobre sublimação, gente? Eu estou olhando aqui no meu celular aqui, porque aqui está muito pequenininho, não estou enxergando. Está dando para enxergar aí? Qualquer coisa vocês abrem o celular e puxam aí a tela, tá bom? Vamos pular agora. Gente, deu para entender sobre os nossos mecanismos de defesa do nosso cérebro? Sobre a questão do recalque, a regressão, deslocamento, formação reativa, tá? A projeção e sublimação. Alguém tem alguma dúvida? Resumindo, todos os nossos mecanismos de defesa que foram citados aqui, ele é uma defesa do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele não quer ter problema. Ok? Então, quando você chega bravo em casa com seu esposo, com seu marido, aí ele fala bem assim, olha, eu não quero ter problema. Ou vice-versa, né? E a pessoa está tão estressada que a pessoa não quer ter mais. A pessoa se defende, né? Ninguém passa isso aqui, né? Graças a Deus. Todo mundo aqui chega em casa, ninguém quer arrumar problema quando chega em casa. Você arrumar problema quando chega em casa é uma reação de defesa do seu cérebro. Você quer desencadear, jogar para fora, e quem você encontra pela frente que você pode falar, pode discutir, quer brigar. Só que aí, vou falar uma coisa aqui agora, não é defendendo os homens não, tá?
Só explicando para você ter uma compreensão também sobre os homens, que às vezes a gente fala tanto das mulheres em palestras, né? Mas vocês vão, durante o curso, entender o porquê. Porque o cérebro do homem, ele as suas emoções, elas são frontais, tá, gente? As emoções do homem, elas são 90% frontais. Elas não são ligadas às laterais do cérebro, ok? É por isso que o homem, ele prefere decidir mais do que calcular a rota, ok? As mulheres, os cérebros, eles são reativos, então eles passam pelo processo de rotatividade. É por isso que quando você está explicando alguma coisa para o homem, as mulheres acham que todos os homens, assim, parece que tem TDAH, né? Estou falando uma coisa. Você pede para colocar uma lâmpada, ele demora 6 meses para colocar a lâmpada no lugar. E as mulheres dizem, a lâmpada, tem que colocar a lâmpada, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, quebrou não sei o quê. É porque a mulher, o cérebro feminino, ele é rotativo. As mulheres, sim, conseguem pensar em várias coisas de uma vez. O cérebro do homem, a não ser se ele tiver já geneticamente desenvolvido essa rotatividade, né? Ele não vai conseguir pensar em várias vezes de uma vez, porque ele é frontal, tá? Ele tem que dar alguns minutos, alguns segundos, às vezes alguns minutos. Então é natural, às vezes, a mulher chegar em casa e continuar trabalhando. Às vezes o homem ele tem que sentar e refletir alguns minutos, para depois ele pensar em fazer alguma coisa. Isso é espetacular, né? Aí às vezes a mulher chega em casa e vai fazer isso, fazer aquilo, o homem senta no sofá e ele fica no estado de meditação dele. Aí você fala bem assim, vamos fazer isso, fazer aquilo. Aí ele só balança a cabeça, assim. Ele está no momento, no momento frontal. A mulher está no momento pensativo, de articular, de fazer, mas é questão cerebral mesmo, há uma diferença entre a rotatividade cerebral do homem e a rotatividade cerebral da mulher, tá? Então, mulheres que estão aqui, tenham paciência, tá? Com seu marido, porque ele tem que ter um momento de meditação dele, quando ele chega do trabalho, quando ele chega do serviço, o cérebro não funciona se ele não tiver um start, ok? Por causa da rotatividade cerebral. Não é defendendo os homens, não, tá, gente? Estou explicando ciência para vocês aqui. Para de brigar com o marido de vocês, tá, gente? Porque eles tem que dar uma pausa, ok? Então o mecanismo de defesa, ele vai buscar algum meio de se defender. Essa é a questão do cérebro, ok? Para as mulheres, acaba sendo mais estressante, porque o cérebro ele tem uma rotatividade maior. A mulher acaba desgastando-se emocionalmente durante o dia, muito mais do que o homem, porque o cérebro da mulher ele tem reações de ligações ligado aos neurotransmissores, ok? Que eles articulam de uma forma mais veloz com o cérebro. É por isso que você consegue contar uma história, cozinhar ao mesmo tempo, narrar uma história, ficar com a criança no colo, limpar alguma coisa, tudo ao mesmo tempo, por causa desses sistemas neurais que a mulher ela tem de uma forma mais veloz, ok? Do que a do homem. Mas o homem pode criar essas habilidades? Pode, né? Com certeza. Existem habilidades comportamentais que o cérebro vai criando mecanismos que vão aí trazendo, né, novos comportamentos ligados ao nosso psique, aos nossos sistemas neurais, tá? Então, vou pular aqui. Vocês vão continuar estudando sobre mecanismo de defesa lá na frente. Tem muita coisa ainda para falar, mas hoje é só o básico, tá bom? A neurose,
pular aqui também na tela para vocês. A neurose obsessiva. Aí eu começo a falar aqui sobre a primeira neurose e a obsessiva. Características e manifestações clínicas. Vamos lá. Pensamentos obsessivos. Quais são esses pensamentos? Então, vamos compreender. Ideias intuitivas, repetitivas, angustiantes, que invadem a nossa consciência contra a vontade do sujeito. Tem alguém aqui que tem pensamento acelerado? Pensa demais, pensa muito, e atrapalha, às vezes, você durante o dia, atrapalha você antes de dormir, preocupações, né, de uma forma obsessiva, né? A pessoa pensa muito. Pensamento acelerado, que nós chamamos aí na análise. Tem alguém que tem aqui que possa falar sobre essa experiência? Eu estava assim, por isso que eu iniciei o tratamento com o terapeuta. Pensamentos acelerados, e geralmente eram mais à noite, porque ao dia eu queria estar ali fazendo as coisas para não estar Exatamente. pensando. É quando você para, vem pensamentos acelerados. Isso vem com imagens, né? Com narrativas. Aí vem aquele controle emocional que nós já explicamos ali quando nós falamos sobre o Id-Ego superego. É a pessoa que tem o ego de uma forma compreensível maior do que os demais. Porque a nossa zona de reflexão é o nosso ego. Então, quando a pessoa tem pensamento acelerado, porque o ego da pessoa, ele funciona e sobressai os demais. Né? A pessoa tem o desejo, mas acaba tendo ego ao tempo todo, reflexão, reflexão. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, amanhã vai acontecer. A pessoa começa a projetar pensamentos. Às vezes eu falo para os alunos o seguinte: se você fosse um diretor de uma novela, de um filme, você seria um dos melhores. Porque você consegue projetar ideias, histórias, narrativas, começa a fazer filmes na cabeça, começa a fazer novelas dramáticas, muitas vezes. Então, você seria um excelente diretor de filmes dramáticos. Isso é espetacular. Por quê? Porque a pessoa começa a fazer aquilo que não existe. Começa a projetar novelas dramáticas, filmes dramáticos. A pessoa começa a projetar o que a pessoa no serviço vai falar, como vai ser aquela viagem, né? Pessoa que é dramática, a pessoa vai fazer uma viagem, a pessoa já começa a se preocupar com um acidente na viagem, começa a se preocupar como vai ser a hospedagem, o que vai acontecer, as fatalidades, porque o seu cérebro vai se defendendo. Às vezes os próprios traumas vão trazendo reações que aquilo que é para ser uma alegria acaba sendo um caos. E às vezes dá errado. Por que vai dar errado? Porque o seu cérebro projetou para dar errado, mesmo de uma forma inconsciente. Se ele fez alguma coisa que, às vezes, própria uma viagem, um evento, alguma coisa que, assim, deu tudo errado. E era para ter dado certo. Poxa, isso aqui deu tudo errado. Por que deu errado? Uma coisa que era para dar certo, porque o seu cérebro projetou errado em todo momento, projetou erro, projetou as questões negativas. E as coisas negativas do nosso corpo, elas vão sendo desencadeadas para o nosso comportamento. Entendeu? Por isso que a pessoa tem estresse e a pessoa tem ansiedade. Porque a ansiedade é o medo de dar errado aquilo que não aconteceu ainda. Isso que causa ansiedade. Entendeu? Você já teve uma ansiedade que você ficou feliz com aquela ansiedade, mas aquela ansiedade que te faz mal, não é aquela ansiedade normal.
Você falar bem assim, você tem uma alegria tão grande que te causou ansiedade que você passou mal, né? Aí a pessoa fala assim, mas eu tive uma ansiedade de alegria. Que ansiedade de alegria, né? Nossa, eu estou tão alegre que eu estou ansiosa, né? Eu estou tão alegre que eu estou ansioso. Não, se você está alegre e se veio uma ansiedade porque você tem algum tipo de medo ali naquela alegria, entendeu? É porque você quer que tudo dê certo, mas você tem medo de não dar. E nas suas escolhas, nos seus desejos, nas suas projeções, nos seus investimentos. Então você tem um desejo tão grande, você está feliz porque você conseguiu um emprego dos seus sonhos. Mas aí vem a ansiedade, porque você tem medo de dar errado. Ok? Aí começa a vir a ansiedade. Poxa, é o meu sonho. Mas você começa a projetar alguma coisa que pode não dar certo. Aí vem a questão da ansiedade. Então, como que eu consigo lidar com esse tipo de emoção? E se torna um pensamento obsessivo. Ok? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Geralmente, envolve temas de contaminação, gente. Justamente. Dúvida, ordem ou agressão. Então, como eu faço para lidar? Primeiro, eu quero perguntar a você se você tem esses sintomas, você é aluno, e como você faz para lidar com os seus pensamentos obsessivos. Alguém quer participar? Eu acho que às vezes a gente joga, né? Eu jogo na lixeira e Sim. tento falar comigo mesmo para ver se eu foco em outra coisa. Tenta falar com você mesmo, Uhum. tá? Aí você tenta focar em outra coisa. Ok. Então vamos lá. Pensamento acelerado. Você tem que desacelerar o seu pensamento. Ok? Como que eu faço para. Primeiro ponto, gente. Como que eu faço para desacelerar o meu pensamento? Primeiro, se eu sou uma pessoa compulsiva aos pensamentos, a minha mente quer pensar todo momento, um dos detalhes mais importantes é você começar a desfocar do seu pensamento. Primeiro ponto, isso que você falou está correto. Você tem que começar a buscar um a fazer que vai prender você numa atividade que seja cognitiva. Ok? Qual é a atividade cognitiva que eu posso fazer que vai trazer a minha mente a ter atenção e me desviar-se daqueles pensamentos impulsivos, né? Obsessivos, que vão trazer para mim talvez lembranças ruins do meu cérebro, que foram recalcadas. Então, primeiro ponto. É por isso que quando você fala com o paciente assim, faça atividade física. Por quê? Porque quando ele está fazendo atividade física, ele está trabalhando o metabolismo do corpo dele. Isso faz com que os pensamentos dele se queimem de uma forma mais saudável. Ele não fica pensando o tempo todo. A gente tem até uma expressão, né? Que mente parada é o quê? Oficina do diabo, literalmente. É, e é a oficina das nossas emoções. Então, se você para definitivamente a sua mente sempre e você desliga da sua parte cognitiva do seu corpo, você vai começar a impulsionar o seu cérebro a pensar, principalmente recalcar, lançar para fora aquilo que ele não tem mais, que ele tem desejo que você tenha uma compreensão, tá? Então ele vai trazer o insight.
tá? Porque o recalca, joga na lixeira e os insights jogam de volta para fora da lixeira, ok? Primeiro ponto. Segundo ponto, você começar a fazer aquilo que você gosta de fazer. E às vezes nós não temos tempo de fazer o que nós gostamos. A gente tem tempo para fazer o que os outros querem, os outros gostam. Ok? Aí eu tenho que cuidar do meu marido, tenho que cuidar da minha esposa, tenho que cuidar dos meus filhos, tenho que cuidar da minha casa, cuidar do meu emprego, cuidar dos meus trabalhos, mas e de você? O que você faz que vai trazer alívio para as suas emoções? Aí eu vou fazer uma pergunta aqui que a gente sempre faz dentro do consultório. Qual é o seu hobby? Algum aluno para responder. O que você faz que te traz desestressamento, o que você faz que te traz desejo, que te traz alegria, que te relaxa? Ficar sozinho em casa. Eu vou te dar uma resposta agora que eu dou para o meu paciente. Você vai ser minha paciente agora. Ok? A maioria dos pacientes que estão estressados tem essa resposta. Eu quero ficar só. É porque você está com acúmulo emocional e você quer descansar. Você está com acúmulo emocional? Acho que sim. Como eu descubro isso? Você só vive cansada? É, tipo, é uma rotina, né? Não tem tempo meio para descansar. É trabalho, igreja, casa, criança, Mentira, marido. perfeitamente. É. Agora, o que você faz fora de descansar? Por seus desejos? Ah, não sei. Você gosta de ler? Não sou muito fã, eu gosto de cantar. Você gosta de cantar? É. Você também toca instrumento? Não. Não. Ok. Tem desejo de Tenho, às tocar vezes dá instrumento? vontade. Não, tenho, mas não tanto assim. Sim. Me fala uma coisa que você às vezes tem desejo, mas você nunca fez, mas tem vontade de fazer um dia. Hum, Seja uma é. viagem, seja uma coisa assim. Eu tenho vontade de fazer uma viagem para as montanhas no meio do nada. E tem muito tempo que você tem essa vontade? Tem. É que eu fui criada em roça, né? Então, agora eu Entendi. moro na cidade grande, então eu tenho muita vontade de ir para um lugar assim, mais tranquilo, mais silencioso. E já deve ter bastante tempo que você tem esse tipo de desejo. Já tem, porque eu moro aqui há muitos anos e eu fui criada em Minas, né? Interior de Minas. Entendi. Então aqui não tem muito esse lugar assim, silencioso, igual roça, essas coisas assim. Então vamos lá. Me fala três coisas que vão me explicar o porquê que você não fez essa viagem ainda. Trabalho, Trabalho, obrigações. trabalho, Tem obrigações, né? Não tem obrigações, como. né? Uhum. Família, Família, muitas coisas. sim. Você entendeu que a gente cuida às vezes das pessoas, do ambiente, mas a gente esquece de cuidar das nossas emoções, porque os nossos desejos são importantes, ok? Uhum. Então, o que você tem que fazer? Pegar uma caneta, um papel e começar a projetar a sua viagem, Sim. colocar em prática. E quando você escreve, você já está impulsionando o seu cérebro a aliviar aquele desejo, porque há o quê? Há uma projeção, ok? Uhum. Se você ficar só na vontade, você vai estar machucando a sua emoção, porque você tem só vontade, só vontade. Aí aquele desejo, ele nunca é realizado. Isso é um dos fatores que causa no seu cérebro o pensamento acelerado, entendeu? Uhum. E você tem vários assuntos na sua mente que você quer que mude, que você quer que melhore, que você quer realizar, mas você nunca faz isso. Aí acaba de ansiedade. Eu vou dar um exemplo aqui. Outro exemplo.
A pessoa teve um problema com alguém no trabalho ou na igreja. Discussão, conflito emocional. Toda vez que você vê essa pessoa, seu corpo tem uma reação. Sua emoção tem uma reação. Às vezes você fica triste, ou você pode ter reação de tristeza, pode ter reação de raiva, você pode ter reação de alguma forma manifestada. Aí, um certo dia, você chega para essa pessoa e você fala o que você está sentindo. Você joga para fora tudo aquilo que você guardava daquela pessoa. Automaticamente, a pessoa também fala o que ela sente, assim por diante, você conversa, joga para fora os seus problemas emocionais, aquela pessoa, tudo bem, faz as pazes, se abraçam e dá tudo certo. O que você fez através disso? Você queimou as suas emoções que te atrapalham. Você jogou para fora. Aí vem o esvaziamento, Mônica, da lixeira. Ok? Aquilo que você me perguntou lá no início. Eu consigo jogar fora, você consegue esvaziar a lixeira. A lixeira sempre vai existir. Ok? Mas você consegue aliviar as suas emoções através do perdão, da reconciliação. Ok? Você consegue aliviar. É por isso que aliviar e limpar a lixeira é muito importante. Então, o que você vai falar com o paciente? Enquanto você não perdoar, você jogar para fora a sua adrenalina, você fazer a sua viagem que você tem desejo, você vai continuar tendo pensamentos acelerados, ansiedade, e assim sucessivamente. Cuidar mais de você, ok? Então, assim, eu sei que a nossa vida todos nós, né? A gente corre para lá, corre para cá, trabalha. Eu compreendo que vocês nos Estados Unidos devem ter uma rotina, assim, muito acelerada, né? Questão de trabalho e assim por diante. Ver essas mudanças culturais, igual você falou, você morava em Minas, né? No interior de Minas, aí foi para um centro de uma cidade. Então, tudo isso tem essas mudanças cognitivas no nosso cérebro. Agora, o que é mais importante entre tudo? Eu ter o meu equilíbrio emocional. Eu só tenho meu equilíbrio emocional se eu conseguir cuidar das minhas emoções. Primeiro, ok? Ter o meu tempo, ter a minha meditação, o meu momento, de eu ler o meu livro, de eu ter o meu momento de descanso, de eu fazer a minha viagem que eu desejo, ok? Então, nesse ponto, cuidar das suas emoções, ok? Deu para entender, gente? Perfeito. Isso aí. Então, lembre sempre que você é o ponto principal da sua casa, seu trabalho, seu dia a dia. Você é o ponto principal das suas emoções. Se você não cuidar delas, você não consegue cuidar mais de ninguém. Ok? Então, vamos para o próximo passo, para a gente já começar a entrar aqui na nossa reta final. Nós vamos marcar outra aula com vocês, novamente para a quinzena, tá, gente? Porque essa aula é muito grande e a gente gosta de explicar, assim, cada detalhe para vocês terem uma compreensão legal, tá bom? Então, vamos lá. Compulsões ritualizadas. Comportamentos repetitivos executados para neutralizar a ansiedade dos pensamentos obsessivos. Um exemplo: lavar as mãos
verificar portas ou contar mentalmente. Ok? Vou dar um exemplo aqui, novamente. O que é uma compulsão ritualizada? Quando você faz um ritual, por causa da sua compulsão. Ok? A pessoa carrega algum tipo de trauma, algum tipo de neurose, a pessoa acaba se tornando compulsivo para poder aliviar a dor. Eu vou lavar minhas mãos a todo momento. Aí a pessoa fala assim, por que você não lava a mão toda hora? Existe algum fator neurológico sobre esse problema. Ok? Eu saí de casa, quando eu cheguei lá fora, eu não sei se eu desliguei o ferro. Passar roupa, um exemplo. Será que eu deixei a torneira aberta? É uma preocupação compulsiva. E a pessoa coloca na mente isso e fica o tempo todo olhando para a torneira, fazendo aquele ritual para poder aliviar a sua ansiedade. Ok? Lava as mãos o dia inteiro, como diz aqui no exemplo, verifica se a porta está aberta, está fechada o tempo todo. Você acaba fazendo um ritual, buscando algum tipo de ritual para poder aliviar suas emoções. Nós chamamos isso de compulsões ritualizadas. Isso, dentro do consultório, chega várias pessoas com esse tipo de ritual. A pessoa, às vezes, lava tantas mãos que as mãos chegam a ferir, né? Chegam a dar feridas. Porque a pessoa tem ansiedade. Ok? Agora, os mais assim procurados, principalmente com os adolescentes, okay? Hoje em dia, é a automutilação, para poder aliviar a dor da ansiedade. As pessoas estão se mutilando. Eu atendo hoje, uma das as minhas especializações é atender jovens e adolescentes, tá? Hoje o meu consultório, 70% dos nossos pacientes são jovens e adolescentes. E desses 70%, a metade deles se automutilam. Metade deles. Eles chegam no consultório com os braços cortados. A automutilação, ela tem um diagnóstico, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, acho que dá para vocês terem uma compreensão. Eles começam a se mutilar na parte do braço. Eles começam a dar cortes. Ok? Quando você vê alguém que foi automutilado nessa parte, ele está no processo inicial de mutilação. Ele começou... por que eles fazem isso? Porque eles têm crises de ansiedade e a dor alivia a ansiedade deles. Isso é uma forma recalcada do cérebro, é uma proteção do cérebro. Se eu sentir dor, eu vou estar com menos ansiedade, mas isso é uma forma do cérebro mentir para a pessoa. Ok? É igual a pessoa que vai beber bebida alcoólica, vai fumar um cigarro. A pessoa acha que aquele momento ali é um momento de alívio. É uma forma do cérebro burlar e fazer o quê? Um tipo de deslocamento. A pessoa, às vezes, fuma. Quem fuma é quem tem ansiedade. Todo fumante é ansioso. A pessoa que utiliza álcool ou substâncias, né, entorpecentes, problemas neurológicos. A pessoa vai deslocar o problema para um fator. E, às vezes, igual eu falei aqui, vai deslocar para um vício. Ok? Então, vamos lá. Essa pessoa que automutila, ela vai buscar um alívio. O cérebro vai burlar essa ideia, entendeu? De mentir. Aí você tem a pessoa que cortou aqui.
Quando ele começa a avançar, ele vai para o outro, lado esquerdo, ou vice-versa. Quando ele não tem mais aqui período 1, período 2, ele começa a fazer isso na parte de baixo do braço. Ok? Período 3. Quando ele entra no período 3, que ele já pulou os braços, ou ele foi para o antebraço, ou ele foi para as pernas, ele está ao extremo do suicídio. Ok? Porque ele já testou os braços, testou a perna, agora qualquer outra crise de ansiedade que ele tiver, ele vai cortar o pulso. Então você começa a entender que esse paciente, ele já tem que ir para um meio de internação, ok? Aí você não vai falar assim, não, eu volto na próxima sessão. Não, se ele for menor de idade, você vai procurar o pai e a mãe e falar assim, olha, ele tem que ser levado para um hospital. Eu não sei como funciona aí nos Estados Unidos esse fator, né? Aqui nós temos o CAPS, que nós encaminhamos ele para o CAPS. Lá o paciente vai ser internado, assim por diante, porque ele está já na fase final ali, em qualquer momento ele pode buscar um suicídio, tá? Só para vocês já terem uma noção de experiência nessa área. Então, se porventura vocês encontrarem alguém assim, né, que já está se automutilando, observe os braços, pergunta aonde ele está se automutilando, se vê que já passou pelos 2 braços, ele já está na fase final ali e ele pode tentar o suicídio a qualquer momento. Tá? Então, as pessoas criam assim, esse ritual, né, de automutilação, ou uma compulsão voltada a algum outro fator. Tá? Então, quem são essas pessoas? Os neuróticos compulsivos, que já estão tendo uma compulsão de alguma coisa. Ok? Tem pessoas que vão ter compulsão de comprar, pessoas que vão ter compulsão ali de fazer rituais dentro de casa, ou automutilação, e assim por diante. Ok? Eu dei uma pausa nesse daqui e falei um pouco mais, porque realmente são, assim, as questões dos rituais são os mais acessados pelas pessoas. Entendeu? Eles têm mais acesso. Aí você pensa assim, fulano tem toque. Às vezes não é nem um toque. É um processo de manifestação neurótica. Porque o toque não é só uma manifestação, elas são várias. Ok? Então, para chegar ao resultado do toque, a gente tem que caminhar um pouco mais. A pessoa é apenas tem um tipo de compulsão, né? Mas não é nada generalizado, como o toque é. Tá bom? Agora, aqui o próximo é a ambivalência afetiva. Coexiste como simultânea, com existência simultânea de amor e ódio em relação ao mesmo objeto. Gera conflito intenso e paralisia decisória. A pessoa gosta e odeia ao mesmo tempo algum tipo de objeto. Ok? Eu tenho amor, mas eu também tenho ódio. Aí você fala assim, fulano é bipolar. Não. Fulano, a bipolaridade ela está muito além dessas circunstâncias. Através de diagnóstico, assim por diante. Não, a pessoa tem um problema, é um tipo de neurose que a pessoa tem essa inconsistência cerebral, entendeu? Nem tudo é bipolaridade, tá? Pode ser um tipo de ambivalência afetiva que a pessoa tem, por causa de algum tipo de trauma. Ok? Então, a pessoa tem amor e ódio em relação ao mesmo objeto. Eu gosto, mas tem hora que eu não gosto. Tem hora que eu não quero e tem hora que eu quero. Mas não quer dizer que a pessoa é bipolar, porque bipolaridade ela é muito maior, né?
A bipolaridade, ela já é ligada não só a neurose, mas ela pode estar entrelaçada com a psicose. Ela é patológica, não é nada de reação. Isso aqui é uma coisa mais leve. A ambivalência é leve, ela não é bipolar, como é uma coisa mais aprofundada, tá bom? Alguém quer dar algum exemplo, quer falar alguma coisa sobre essa questão de variação de humor? Posso dar um exemplo aqui? Trabalho. A pessoa chega no serviço hoje e está amando o trabalho. Amanhã ela chega lá com raiva, com ódio do seu setor de trabalho. Ok? Então, é uma questão de ambiente. Às vezes, alguma coisa que você lembrou em casa, que você percebeu, uma perspecção, o seu cérebro ele vai se defender no outro dia. O ambiente que estava bom hoje, amanhã ele pode se tornar o pior. Ah, fulano é bipolar. Não, porque o problema é só com aquele ambiente, o problema é só, às vezes, com aquela pessoa, com aquele objeto. Não é uma questão de frequência de alteração de humor, como o bipolar tem, né? O bipolar tem as fases, ele pode ficar 6 meses alegre, eufórico, e 6 meses em depressão. Então, é diferente. Vocês vão estudar sobre bipolaridade lá na frente, vocês vão ter essa compreensão de alguns sintomas de bipolaridade. Então, diferentemente da ambivalência afetiva. Ok? Dúvidas? Ninguém tem dúvida? Ninguém quer falar sobre o assunto? Isolamento. Nós vamos começar a concluir aqui, tá bom? Senão vocês ficam cansados. Eu não quero que ninguém com crise hoje de ansiedade, nada disso aqui, tá, gente? Então vamos lá. Separação entre ideias e a emoção associada, permitindo pensar sem sentir a carga emocional correspondente. O que é o isolamento do afeto? Uma separação entre a ideia e a emoção associada. Vamos lá, isso permite o quê? Pensar sem sentir a carga emocional. Eu tenho problema, mas eu não quero sentir esse problema. Então eu vou pensar, mas eu não vou levar para o coração, vamos dizer assim, para a gente ter uma compreensão melhor. Eu penso, mas eu não sofro por isso. Isso é bom ou é ruim? Alguém quer falar? Se eu penso em um problema, mas eu não sinto esse problema, isso é bom ou é ruim para nossas emoções? O que vocês acham? Eu acho que é bom. Isso é bom? Mas alguém acha que é bom? Eu não sei se entraria a questão o exemplo que o senhor deu sobre quando uma pessoa falece, aí a pessoa não chora, não coloca para fora. Talvez seria ruim Ok, não sofrer, né? exatamente. Vamos lá. Mais alguém quer dar uma opinião? Então vamos lá. A separação entre a ideia e a emoção associada. Por quê? Quando você tem um momento de tristeza, automaticamente o seu cérebro ele vai te dar uma resposta. Melhor, as suas emoções, o seu sentimento, ele vai te responder. Porque se você está passando um luto, automaticamente você tem que sofrer esse luto. Ok? Então, você vai estar entrelaçando a ideia daquele momento e as emoções. Ok? Agora, se eu bloqueio esse sofrimento, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando aonde? Estou jogando inconsciente. Então, estou fazendo o quê? Recalcando.
ele no meu inconsciente. Estou jogando na lixeira. Ok? Quando que eu vou ter esse acesso? Quando eu vou acessar? Se eu tenho uma tristeza recalcada, se eu tenho um luto recalcado, quando eu estarei tirando da lixeira? Quando o meu cérebro tiver uma perspecção de uma nova tristeza. Aí vem o desencadeamento depressivo. Ok? Um luto recalcado pode se desencadear em uma depressão por causa de uma tristeza muito menor, porque o luto não foi vivido. Quando eu falo de luto aqui, gente, eu não estou falando sobre morte apenas, estou falando sobre perda, porque o luto não é só morte, tá? Vocês vão ver muito isso na análise. Luto é perda. Toda perda que você tem recalcada é um luto para a pessoa. É uma perda. Às vezes é uma questão de relacionamento amoroso, né? Às vezes familiar, um trabalho, perdas. Toda perda que você tem é um tipo de luto. Aí, Camila, quando nós jogamos o nosso inconsciente, recalcamos ele, e ele fica nas nossas emoções, sem você ter sentido aquela carga, você está se prejudicando, ok? Porque você não sentiu a carga das emoções. Você fez o quê? Você recalcou no seu cérebro. Você não quis sentir aquele momento, aquela tristeza, aquela dor. O que vai acontecer quando você passar novamente por um problema que às vezes não é igual, mas é um outro tipo de tristeza? Qual é o resultado das suas emoções? Ela vai te dar uma resposta. Qual é a resposta que ela vai te trazer? Tem até um versículo da Bíblia que eu gosto muito de usar, que a Bíblia fala que um abismo gera outro abismo. Ok? Então, às vezes, você vai passar por uma tristeza leve, mas ela vai trazer um abismo com você. Por quê? Porque você recalcou aquilo que era para ter jogado para fora naquele momento. Por isso que, às vezes, a pessoa passa pela depressão. Ok? A depressão vem no momento que a pessoa, às vezes, está até bem. Mas aí ficou recalcando lá atrás, recalcou, na hora que passa por uma fase, uma coisa simples, vem um gatilho. Ok? Nesse ponto. Agora, depois eu vou falar sobre o que você comentou, que o que você falou não deve ser descartado, tá? Vamos lá. Você lembrar de uma coisa e você não levar para o coração, quando se fala de equilíbrio emocional em circunstâncias leves, isso é positivo. Ok? Por exemplo, eu discuti com a Camila e a gente não chegou no resultado final ali, a gente houve um conflito, eu vou ficar triste, ela também vai ficar aborrecida, triste com a situação. Só que eu falo bem assim, não, depois eu vou lá, converso com a Camila, peço perdão a ela ali, vai dar certo, a gente trabalha junto, participa da mesma igreja, eu conheço a família dela, ela conhece a minha, então tá tudo certo, vai se resolver. E você toca a vida naqueles momentos, naqueles dias. Você não deixa levar para o coração, você não fica pensando a todo momento naquela circunstância. Isso é equilíbrio emocional. Porque a sua mente, ela projetou que vai ser resolvido. Ok? Agora, nesse ponto é positivo. E depois eu vou procurar a Camila. Camila, olha, fiz errado aquele dia, a gente discutiu e vamos resolver o nosso problema aqui. Isso é equilíbrio emocional. São coisas que realmente
Isso pode acontecer a todo momento, dentro de casa, na família, no emprego, alguma coisa que a gente tentou, né, mas não deu certo. Aí você não leva para o coração, você tenta esquecer daquele momento, porque foi um conflito leve, foi algo que fácil de solução, ok? Mas quando é um conflito mais agravante, não deve ser recalcado. Ele deve ser já tratado ali naquele momento, ok? Dúvidas? Pessoal, eu vou deixar os próprios próximos pontos, tá? O nosso próximo ponto, porque senão fica muita informação, eu preciso que vocês pesquisem sobre tudo que vocês hoje aprenderam, bom? Vocês vão ter mais tempo agora vocês vão ler com mais compreensão, o material já está aí, vocês podem já também ir buscar outros materiais que eu vou enviar para vocês agora na próxima semana, tá bom? Na próxima semana nós vamos falar, na próxima quinzena, nós vamos falar sobre os outros tipos de neuroses. Vocês podem também estar pesquisando, tem alguns deles aqui na nossa apostila, tá? Mas eu vou trazer outros pontos também para vocês, tá bom? Tá bom? Sobre a questão da angústia, sobre os tipos de fobias, vocês vão receber também algumas aulas gravadas, para vocês também estarem meditando. Eu só preciso que vocês falem comigo se ficou alguma dúvida sobre a introdução da aula de hoje. Não, pra mim não. Para mim, não, também. Ótimo. Para mim, Tá ótimo. Deu para ter as perspectivas. É lógico, gente, olha só, não se apavore. Mas é tanto nome técnico, esses nomes técnicos, vocês durante o curso vocês vão se acostumando com eles. Daqui a pouquinho vocês estão até conversando tecnicamente com as pessoas, naturalmente, porque faz parte da vida de vocês. E é interessante porque quando você começa a lidar com outras pessoas, você começa a olhar com esse olhar analítico, né? E olha que coisa espetacular, você começa a compreender mais você e também as pessoas que estão em sua volta, ok? Quando você começa a olhar com sintomas analíticos, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, fulano é neurótico, a gente não tem uma visão ampla como vocês estão tendo sobre as neuroses, os neuróticos, né? Para vocês terem essa compreensão também, além de ser pessoal, né, que todos nós temos as nossas neuroses durante a nossa vida, e também essa compreensão geral, né, ampla, nas pessoas de convivência. Ok? Então, se não tem nenhuma dúvida, já queremos agradecer aqui a todos que estão aqui presentes. Vocês podem mandar mensagem para mim, tá? Podem mandar, se eu vi esse vídeo aqui, eu achei legal, coloca lá no grupo, tá, gente? Para a gente poder falar um pouquinho sobre o vídeo, ou então alguma experiência que vocês querem também compartilhar. Vamos dar uma agitada naquele grupo lá, tá bom? Às vezes eu não consigo atender vocês na hora, né? Eu compreendo também que a vida de vocês também é muito corrida aí, mas a gente vai trazendo para vocês as informações. Vocês vão receber mais 2 materiais, tá? Semana que vem, aí didáticos, para vocês estarem estudando. E também vocês vão começar a receber também videoaulas dessa matéria, tá bom? E qualquer dúvida, faz o contato aí com a gente. Ok? Positivo? Pessoal, muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos.
E nós vamos lançar aí essa semana que vem agora já o agendamento do próximo encontro, tá bom? Então, estou. Deixa eu colocar aqui para Priscila, para poder. Vem cá, Priscila, nossa secretária acadêmica aqui do Polo. Hoje estamos num evento, hoje, né, Priscila? Hoje está correria. Tá corrido. Oi, Priscila. Oi! A Priscila que faz contato com vocês lá, tá? A Priscila, a Jaqueline, pode entrar em contato com elas também, se precisar de alguma ajuda. Só entrar em contato também com ela. Priscila, é que essa plataforma aqui é nova para a gente. A gente tem que ir aprendendo aqui como gravação. Aqui. Pessoal, Deus abençoe, tá? E até nosso próximo encontro. Amém. Obrigada, professor. Amém. Amém, obrigada. Deus abençoe. Na paz. Até agora, para a gravação.